Bom, boa tarde a todos. Todos estão bem? Sim. Sim, nós vamos fazer, então, a leitura da lição 147 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. A lição é um desafio. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudade do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E, para todos nós, que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? Camila, por favor. Então, nessa atmosfera, continuamos e vamos pedir a permissão para iniciarmos esses nossos estudos a Jesus, nosso Mestre, sua mãe, Maria de Nazaré, para que as pessoas que vão apresentar os estudos de hoje sejam bem conduzidas pelos nossos amigos espirituais. Que este estudo possa atingir o coração e a mente de nós encarnados, assim como também dos amigos desencarnados que por ora necessitem ouvir o que será dito hoje nos nossos estudos. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Pedimos então a sua permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, o barulho da rua está incomodando vocês? A mim, não. Não. Não, Raquel. A mim, não. Tá bom, obrigado. Bom, então, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Segurança Mediúnica, ditado pelo Espírito Miramês. O capítulo hoje é o 22, só lembrando que na semana passada o nosso querido e companheiro Návio fez o estudo do capítulo 21, o silêncio é a tônica, e hoje vamos compartilhar aqui. Esse fui eu, o silêncio e a tônica. Ah, foi você, desculpe, Camila. Do 21. Eu ia dizer isso, não sou eu.
A Tem Camila. razão. Foi Camila, é verdade. É que eu fiz um print aqui do... Eu nem olhei no computador. Do YouTube, Então, mas o acho que a nome... gente vai entrar no 23, não é isso? Porque semana passada eu não consegui participar na segunda. Eu fiz o 21, vocês fizeram o 22 ou não? Não, Não? foi... Não, você até comentou, né, que aquele capítulo foi feito, parece que para você, né, que você mesmo É, do queria. silêncio, exatamente. Isso, perfeito. Então não foi o NAP, foi a Camila, desculpe a falha. A memória aqui do jovem senhor já está falhando há algum Não, tempo. não tem problema não. É porque eu achei que vocês tivessem continuado e hoje seria o 23. Não, 23 vai ser na semana que vem. Então não teve o estudo desse livro semana passada. Foi a É semana semana... passada, Camila. Foi semana passada, foi. Não, foi na retrasada, gente, que eu fiz esse estudo. Não, você fez foi você na semana Eu retrasada e o fiz NAP fez na sexta, semana passada, eu fiz não foi? semana retrasada eu fiz esse, na segunda e fiz o sexta para te Na substituir. semana passada. Não Passada. Isso. Bom, de qualquer forma, hoje é o capítulo 22. Isso aí eu posso garantir. Ah, não, já entendi o que a Camila está falando. Foi o Zé, não foi o Zé Luiz? Foi o Zé Luiz? Pode ter sido. Eu lembro que foi um dos nossos companheiros. Eu fiz o 21. Aí depois de mim, eu não participei do estudo da segunda. E eu imaginei que tivesse sido 22, né, no dia que eu não participei, e hoje seria o 23. Mas não, né? O Não, 22 ainda não foi mencionado. não, 22 não, porque assim, Os números eu não sei, porque os números o meu no PDF não tem. Mas o título é O Médio e a Sintonia hoje. Tá, sim, então é isso mesmo. certinho. Bom, então, É. vamos lá. Obrigado, Raquel. Obrigado, Camila. Mas hoje é o 23, Luciano. Ué, o 22 foi na semana passada, o médio e a A sintonia? leitura, a leitura é a chave, que tem o número do capítulo 22. Ah, não, tem. A leitura é a chave. Quem fez foi na semana retrasada, não lembro quem foi. Depois foi o silêncio é a chave. É isso aí, se não me engano, foi com a Camila, né, na Eu tô, segunda-feira eu tô, passada. eu tô com, eu tô com o canal aberto, tem Segurança Mediúnica, capítulo 22. A leitura é a chave, com 6 dias atrás, eu acho que foi o Zé Luiz. Não, a leitura e a chave fui eu. Ah, viu? Eu tinha quase certeza. Eu falei logo no início. Obrigado, Elnap. Tá Que eu Nada. caí e não voltei mais, eu caí e não consegui voltar. Ele começa perguntando os benefícios da leitura, o que é que traz para a gente, isso mesmo. O Então, Elnap, hoje é o 23. então, é o capítulo 23 e não 22. Hoje nós vamos Isso, falar sobre o médium e a sintonia. isso. Perfeito. É que deve ter uma variante aí na numeração, porque no meu PDF também... Só um minutinho, gente. Se esconde. Pronto, voltei. No meu PDF também não tem um número. Até o Elnap me perguntou. Lembra, Elnap? Foi o Elnap mesmo. A gente vai descobrir qual o segredo dessa esfinge aí. Então, vamos lá. Porque hoje o estudo é longo. Seguindo. Ok. A mediunidade funciona por sintonia de ideais, de pensamentos e mesmo pela força do verbo. Atraímos tudo aquilo que somos e desejamos ser. E aí nós sublinhamos essa parte porque nós sempre recorremos a essa questão do pensamento, né? Nós somos co-criadores com Deus. Então, exatamente, nós atraímos tudo aquilo que somos, pensamos e desejamos ser. Aí é uma fala de Mira mesmo, nem mais do Luciano. A inteligência põe-nos a observar que no mundo todos os iguais procuram estar juntos, através de uma lei
que por vezes desconhecemos, mas que no fundo é a lei do amor. E por incrível que possa parecer essa frase, essa citação sobre a lei do amor, até nas relações de ódio, de vingança, de sentimentos negativos, por detrás de toda essa estrutura de sentimentos que não são progressistas, também existe a lei do amor, para que haja futuramente a corrigenda, né, desses sentimentos, a reharmonização, né, com a lei maior, que é a lei de amor. Ela faz unir os semelhantes e eles juntos sentir-se-ão mais felizes. E aqui, novamente, falando sobre a questão da aliança entre os afins, ou a aliança dos iguais. O instrumento mediúnico, que tem o dom de curar, especificamente, Miramês está falando do médium, deve ter por bom alvitre a procura da amizade com todos os recursos da natureza na arte de curar. Ou seja, o médium de cura, ele deve aurir da própria natureza elementos através da contemplação, do respeito, da gratidão, inclusive, percebendo que todas as formas da natureza são criações divinas, né? É a manifestação de Deus para nós, e que então, hoje em dia, inclusive, essa questão da ecologia está pontuando aí no mundo todo e pipocando por todos os 4 cantos do planeta. Que respeite e ame as árvores, que sinta alegria em um sopramento dos ventos, que abençoe e tenha um gesto de gratidão pelas águas, não esquecendo os outros minerais, e que lembre de todas as falanges do bem, oferecendo o seu reconhecimento dos momentos de oração. Entretanto, essa postura ela não deve ser direcionada exclusivamente aos médios de cura, como também não deve ser direcionada a qualquer outro tipo de médio, dependendo do seu talento mediúnico. Na verdade, essa exortação que Miramês fala para o médium de cura, ela serve para todo ser humano, médium ostensivo ou não. Essa postura de reverência e respeito à natureza deve partir de todo e qualquer ser humano, independente dele ter ou não algum talento mediúnico. Seguindo. Caramba, tem uma setinha aqui na frente. Depois, o médium de cura não deve esquecer-se. Eu vou pedir alguém para me ajudar, que estou com uma tarja aqui na frente. Ela está Por que sumindo. ocorre isso, hein, Luciano? Você sabe? É do próprio Zoom. Quando você dá um toque qualquer no PowerPoint, ele pede para você fechar essa tela. Tá vendo? Está escrito alguma coisa ali. Por favor, mova esta Eu estou vendo. janela Mas para eu acho que só longe. está acontecendo com PDF. Isso não está acontecendo com o Não. PowerPoint. Está no PowerPoint agora. Sim, eu vou fazer o seguinte, para Hein? facilitar. Pronto. Boa tarde, Dalton. Boa tarde, Lô. Eu estou com dúvida. Se quiser, depois o médio de cura não deve esquecer-se de que é sua obrigação cuidar de si mesmo em todos os aspectos, limpando o interior de modo a refletir no exterior a mente que não estiver ativa com pensamentos retos, sempre podando ideias inferiores que, por vezes, surgem no campo mental, atrai espíritos da mesma disposição e passa a se acostumar com as suas inferioridades. Dá para continuar? Perfeito. Não, só um minutinho, por favor, Dalton, porque a gente vai fazer só uma pequena intervenção aqui. Quando ele diz, depois do método de cura, mas vamos pensar o seguinte, vamos esquecer um pouco, vamos abstrair um pouco essa mediunidade específica de cura e vamos expandir esse exemplo que Miramês nos proporciona a todo e qualquer ser humano. O médium, obviamente, de cura, ele tem uma prerrogativa a mais, porque ele é canal divino que visa beneficiar e amparar a saúde do próximo. Mas toda e qualquer pessoa deveria ter esse comportamento, essa postura. Então, quando ele fala limpando do seu interior, limpando do seu íntimo, do seu mundo interior, de modo a refletir no exterior, ou seja, ele se adstringindo intimamente, e lá na frente Miramês vai nos ensinar como, ele vai refletir o seu mundo interior
na sua vida de relação. Então, a mente que não estiver ativa, atuando, elaborando, estudando, tendo pensamentos retos e, principalmente, cortando as ideias inferiores, nós devemos fazer isso. Vem um pensamento negativo, vamos pensar numa coisa. Inconstância, impermanência. Tive um sonho ruim, vai acontecer. Negativo. Vamos pensar. Inconstância, impermanência. Vem um pensamento negativo que pode ser nosso, como pode ser também de influência de um irmãozinho no nosso ambiente. Não é nosso? Inconstância, impermanência. Inconstância, impermanência. Nós vamos transmutando esse padrão negativo que nós mesmos criamos. Em nós e para o nosso próximo. Dalton, gostaria de continuar lendo, querido? Não, querido, não. Era só para fugir daquela tarja. Só isso. Sim, brigadão. Já consegui eliminar a tarja aqui da frente. Vamos lá. Vamos lá, obrigado, querido. Carregamos conosco a bagagem de muitas vidas. Nós somos reencarnacionistas, como se fosse uma escrita na atmosfera que nos acompanhasse, na nossa ambiência individual, como se fosse a nossa própria aura, um livro escrito de outras encarnações, das encarnações pretéritas, um fervente de sugestões que alimentamos com os nossos sentimentos acostumados a esses tipos de coisa. Ou seja, os ecos do passado, como costumo sempre dizer, reverberam no nosso presente. Vamos lá? Que alimentamos com nossos sentimentos acostumados a esse tipo de coisas. Ou seja, sempre atento ao que vem de nós, ao que surge na nossa mente, que pode ser ou os ecos do nosso passado reverberando na nossa vida atual, ou influência externa, como vamos ver daqui a pouco. O início do trabalho de purificação das nossas qualidades, entre aspas, nossas, mediúnicas ou não, podemos dizer assim, o início do trabalho de purificação das nossas qualidades superiores de qualquer ser humano, médium ou não, depende da tomada de posição que vamos ter quando encontramos o Cristo no coração. Jesus veio salvar-nos dessas amarguras, colocando em nossas mãos o Evangelho. Mas, antes disso, viveu o que ensinou, porque se as leituras começam de fora para nos renovar por dentro, olha a astringência aí através da luz do Evangelho. Olha a autoeducação, olha a renovação íntima, a renovação moral. O exemplo parte de dentro a nos mostrar por fora a luz da esperança e as diretrizes do amor. É como a Camila já colocou essa semana, inclusive semana passada, né? A gente vai colocando no cérebro aquelas informações, a gente vai transformando os nossos padrões negativos em positivos. Isso nós podemos dizer até que seja uma programação neurolinguística. Por que não no espiritismo? Dalton, querido, pode fechar seu microfone, por favor? Obrigado. Vamos lá. Até aqui dá tudo certo? Tá, né? Então, seguindo. Cada um de nós tem giros a percorrer e a maturidade nos dá segurança nos afazeres de cada dia. No entanto, não é só ela que nos salva das andanças perigosas. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, né, gente? E que a gente não se autoculpe por isso não, porque errar também é processo de evolução. Desde que, naturalmente, nós percebamos em nós os atos falhos que nós cometemos. É processo e é natural, faz parte do crescimento moral / espiritual. Há, a nossa parte, aquela fiadura que nos pertence e que deveremos fazer. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com a nossa própria consciência, como está logo adiante. Pois constitui a nossa obrigação diante de Deus e da nossa consciência. Ou seja, na medida em que a gente percebe que a construção da nossa vida futura se dá no nosso dia a dia, na atual encarnação, e que nós devemos sempre nos autoavaliarmos para percebermos até que ponto o homem velho ainda cala alto em nós, as próximas encarnações não terão mais tantos homens velhos como tem ainda a atual. E esse homem velho vai se diluindo, vai se transformando, até que um dia nós sejamos efetiva e permanentemente homens novos. Ok? Os nossos iguais nos pertencem... Olha que interessante essa frase do Miramês. Os nossos iguais nos pertencem por leis diretivas
e essas são naturais ou divinas, que vibram em toda a criação, não só entre a raça humana, como também em qualquer outra raça existente em qualquer outro planeta. Os nossos iguais pertencem por nós por leis diretivas que abrangem todo o sistema solar, todo o universo, ainda naquelas regiões que a nossa mente não alcança. É a mesma lei, porque é a lei de amor. E essa aqui, no caso, é a lei dos iguais, a lei da atração, que tem como base vigente a lei do amor. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Ponto pacífico. A gente pode até dissimular. Podemos até usar máscaras, cascas, vestir personagens, né, interpretar outras pessoas, mas quando nós desencarnamos, ao retornarmos à pátria espiritual, nós seremos exatamente aquilo que nós escondemos de nós mesmos. E aí não tem jeito, que é o plano espiritual, sobretudo inferior, vai ver aquilo que nós somos, mas que nós, durante algumas circunstâncias da vida, escondemos dos outros, mas não escondemos de nós mesmos, e sobretudo a nossa própria consciência. Não poderemos ter dúvidas, nem temer as nossas companhias, se nós mesmos nos ambientarmos com elas. Vamos ver por que Miramês nos diz isso. Os maus pensamentos se afastam ou se dissolvem onde existem as novas ideias. Olha a fala da Camila aí. Olha a repetição. Nós aprendemos pela repetição das ideias. Nós aprendemos pela cristalização das ideias. Se o nosso homem velho ainda fala alto em nós, vamos alimentar esse homem velho com pensamentos elevados, sentimentos nobres, ideias novas, ideias salutares, ideias luminosas, ideias novas. E as ideias novas, todas elas estão contidas no Evangelho do Cristo. A vida reta cria, em torno de quem a vive, um ar puro de elementos nobres. Tem pessoas que passam por nós e a gente diz assim, nossa, mas você é uma pessoa tão leve, tão agradável, porque o mundo inteiro daquela pessoa, que ela criou e ela mantém e ela nutre, é de uma vida reta. Então, ela aura esses elementos nobres que estão na nossa psicosfera para dentro de si e automaticamente transforma e exterioriza para o seu entorno. E aí nós sentimos, as pessoas naturalmente percebemos quando é uma pessoa leve, alto astral, ela pode até estar quietinha, mas ela vibra num diapasão diferente, mais elevado. E por uma questão de semelhança, nós sentimos aquela pessoa. Que não se misturam por lei com elementos comuns, obviamente por falta de afinidades ou por falta de parentesco, uma vez que os incompatíveis não vivem junto. Aqui é a aliança dos desiguais, reforçando, os incompatíveis não vivem juntos. Nós só convivemos com aqueles que são afins conosco, ou seja, com os nossos pares. O próprio Jesus, que desceu dos céus para viver um pouco aqui na Terra, onde existia incompatibilidade com seus elevados sentimentos de amor, e que veio por misericórdia, fez descer, antes da sua chegada, milhares de espíritos nobres que viveram na carne e fora dela, para que o ambiente se tornasse favorável aos seus conceitos, à permanência do Evangelho no mundo inteiro. Vou fazer uma breve fala, e vocês vão me perdoar, porque eu não vou me lembrar qual foi o livro que eu li, mas eu li que nos momentos que antecederam a chegada do Cristo na Terra, aquela região ali da Palestina, de Jerusalém, a psicosfera, ela desenvolveu uma vibração tão elevada, mas tão elevada, que as pessoas viviam aqueles momentos antecedentes à chegada do Cristo como se já tivesse vivido praticamente em plano espiritual, guardado as devidas proporções. Meus amigos, as frutas eram exponencialmente maiores e mais doces. Os vegetais, maiores e mais saborosos. Havia um perfume diferente na psicosfera daquele espaço, naquela região onde Jesus nasceria. Por outro lado, também, vocês se lembram que foram detidos uma quantidade, centenas, talvez milhares, de espíritos trevosos que impediriam a chegada do Cristo à Terra. Ou seja, aqueles recalcitrantes do mal. Um deles chamava-se Hitler. E você sabe muito bem que a suástica, que ele implementou como símbolo do nazismo, era da mesma forma, desenho, que a colônia espiritual que pregou esses espíritos trevosos e que era blindada
com uma cerca eletrificada para que eles não fugissem. Então, eles foram coagidos durante muito tempo nessa colônia para que o Cristo pudesse vir entre nós e aqui viver durante 33 anos. Séculos passados depois, um dos espíritos que habitavam aquela colônia, compingido e constrangido a viver ali, porque a proposta era sabotar a vida do Cristo, vem à Terra, sob o nome de Adolf Hitler. Ele hoje está dormindo, vocês vão me corrigir. Eu não tenho certeza se é durante 300 anos, e eu não tenho certeza também se ele está em Marte ou na Lua, mas é uma informação que veio do plano espiritual. Seguinte. Plutão. Plutão, obrigado, Leonardo, professor. É isso aí. Pô, eu posso fazer uma leve perguntinha aqui? Por favor, é bom que eu pego uma água. Vai lá. Isso, é só para complementar o que você falou. Quando Jesus manda esses milhares de espíritos nobres, os apóstolos, eles faziam parte dessa comunidade que estava sendo enviada para a Terra, né, para poder ampliar os desígnios de Jesus? Sem dúvida. Lembrando que para que Jesus viesse à Terra foi regimentado uma quantidade imensurável de espíritos evoluídos que viessem, lembrando que os profetas são precedentes do Cristo. Vieram preparando. Moisés, por exemplo, durante aquele período do êxodo do Egito, né, fugindo com os judeus, foi em torno de 1.500 anos antes do Cristo, ou seja, 15 séculos antes do Cristo, Moisés já vinha preparando a humanidade para a vida do Mestre. E lembrando também que existe a tal famosa programação, o planejamento reencarnatório. Então, no plano espiritual, imagina a assembleia gigantesca, o planejamento que a gente não consegue imaginar para que Cristo viesse aqui. Em apenas 3 anos, ele mudou as eras da humanidade. Respondi? Tem até uma história aí, que eu não sei se é verdade ou não, dizendo, né, que Chico Xavier foi até uma das reencarnações do Chico Xavier era o profeta Daniel, né? Mas não sei se isto é correto ou não. Eu escutei por aí, num bate-papo aí, enfim, mas dizem que o Chico Xavier, uma das reencarnações deles, era o profeta Daniel, que o profeta Daniel é um dos profetas do Antigo Testamento, que veio também, né, justamente falar, né, dessa vinda desse Messias, né? Agora, o que a gente pode parar para pensar, o Camila e os nossos companheiros, né, falando disso especificamente, é que salvo Maria e talvez José, que infelizmente a gente quase não tem muita notícia sobre ele, né, e muito pouco no mundo espiritual, né, sobre José, a não ser que dizem alguns esotéricos que ele reencarnou novamente como Saint Germain. Mas, enfim, fora esses dois, e talvez o João Evangelista, eu acho que os outros espíritos que estavam organizando lá esses 12 apóstolos, né, eles certamente não tinham uma ligação, mas não tinham ligação tão direta com Jesus. Porque muitos erraram, muitos tiveram muitas dificuldades, muitos fizeram erros bestas e simples, né? Então, por exemplo, como é que eu vou explicar para vocês? Isso é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Né? Negar Jesus por 3 vezes, como Pedro negou, né? Enfim, demonstra que certamente, talvez, aquele evangelho do Cristo ainda estava se sedimentando no coração dele, né? Então, são certas coisas que a gente precisa analisar com cuidado, né? Foram espíritos convocados? Alguma semelhança? Vai lá. Pode até ser. Agora, da escola de Jesus, eu posso contar somente uns 3 ou 4 que vieram bem parecidos com Maria, como talvez José, que a gente quase não tem conhecimento, mas só o fato de receber como pai, né? E ter com Maria, passar por tudo aquilo que eu acredito, enfim. E fora um ou outro, mas o resto são só oportunidades e possíveis semelhanças aqui, ali e acolá. Então, isso é uma opinião minha, tá? Não, entendi.
Obrigada. Faz sentido, né? Agora, a gente também não pode colocar ou não devemos colocar no terreno da aleatoriedade, porque Jesus conhecia profundamente cada um deles e Ah, sabia sim, sim, isso quão mesmo. frágeis eles eram, como somos até hoje. Mas dentro daquela Sim. fragilidade havia uma semente de luz que os outros todos não tinham. E Ah, lembrando concordo, que, concordo. não é? Lembrando, claro, que o evangelho dele estava 2000 anos à frente daquela época, como hoje ainda está, de uma certa forma, vamos guardar as proporções. A gente não consegue viver essencialmente o evangelho do Cristo. Isso é ponto pacífico. Mas estamos embrionariamente exercitando esse evangelho dentro de nós. Ponto. Agora, voltando àquela fala, todos os 12 apóstolos, colocando também Maria de Magdala nesse combo, também foi a única apóstola mulher, e pouco se fala dela. Nesse meio, né? No meio, né? Machista, patriarcal, imagina, ainda mais a religião na época, né? Predominantemente masculina, né? Por isso que eu gosto do Código da Vinci. Exatamente. Guarda as Que ele proporções, tá, muda a Camila? nossa cabeça, a concepção, você começa a ficar doido. Mas não vai O na problema do Código mergulha da muito, Vinci é não. justamente... Vai, Olavo. E agora, alô? Vocês estão me ouvindo? Ué. Da Não que importância dela. Jesus... Isso, não que Jesus não pudesse ter uma esposa, a questão não é essa, e nem mulher, nada disso. A questão é que o trabalho que ele desenvolveu não tinha porquê, né, ter Imagine, por exemplo, imagine o Chico Xavier, o Divaldo Franco, com filhos, esposa, essa necessidade de ter família. É um trabalho incompatível, não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem, é porque eu vejo aqui em casa, eu não sou ninguém, não consigo ler quase alguns livros que eu quero ler, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ler livros técnicos, tenho que ter livros espíritas, tenho que ler, enfim, não somos ninguém, então realmente são cuidados que não... Agora, companheiros ou companheiras de ideal é diferente, né? É igual Kardec também. Kardec igual hoje eu estava vendo Clara e Francisco, entendeu? Eles foram super companheiros de ideal. Isso. Eu sei, entendi. Obrigada. Continua aí, Lulu. Tá sem voz, Luciano. Obrigado, Tio. Desculpe, que eu já caí, já voltei, estou aqui meio enrolado. Tem um monte de janelinha aqui na frente da minha tela, mas vamos lá. Qualquer coisa eu peço SOS a vocês aí. Temos em torno de nós muitas camadas etéricas correspondendo ao registro. Vocês lembram do registro acástico? Nós já falamos aqui algumas vezes. O coletivo, o universal e o individual. Vamos alinhar para essa fala aqui de Miramês. De tudo que fizemos em variadas vidas, como um livro refletindo a nossa consciência. Está tudo registrado, está no perispírito, que nos lembra constantemente das nossas velhas contas do passado, ou os ecos do nosso passado que ainda reverberam em nós. Seguindo, a vida reformada em Cristo, aí que entra novamente o seu evangelho, dar-nos-á condições para limpar, para adstringir, para faxinar o nosso mundo interior, limpando igualmente a nossa atmosfera exterior, ou seja, a nossa psicosfera exterior, capaz de mostrar aos outros, nesse trabalho de auto-amor, ou nesse auto-trabalho de amor, que tudo em nós brilha. Porque brilha em nossos corações o Cristo divino, anunciando os nossos sentimentos de amor. Gente, só um parentezinho aqui. Sabe o que acontece? Nós, por sermos ainda muito atávicos, a nossa primeira religião, vamos colocar assim, lá atrás, séculos atrás, que foi a religião máter, né, de todos nós aqui, em algum momento ainda pulsa no nosso presente. Então, quando a gente lê certas colocações do Evangelho de algum outro espírito superior, o que ecoa em nós ainda aquele padrão da estrutura e da sistematicidade que a religião máter impõe em nós. Quando nós lemos, por exemplo, essa frase de Miramês, nós devemos tentar abstrair
tudo aquilo que vem na nossa mente como se fosse um eco e lermos como se fosse a primeira vez na vida que nós tivéssemos acesso ao amor, sem os nossos atavismos. Porque o homem velho grita em nós, diz, não, lê como se você lesse a Bíblia antigamente, faz quando você está numa missa, seguindo ritualística, os dogmas católicos. Não é mais assim. Não é mais assim. A gente respeita, obviamente, todas as religiões, mas nós estamos com um compromisso íntimo de nós avançarmos moral / espiritualmente. E para que isso aconteça, nós devemos paulatinamente abrirmos mão dos nossos conceitos pretéritos. Eu estou falando generalizando em relação a todos nós, não é? Vamos lá? Sim. Sim. Anunciando os nossos sentimentos de amor. Seguindo, queremos dizer-te, médium, que não deves preocupar-te com as tuas companhias espirituais, nem pedir companhias boas por meios incorretos, né? Por meios de sortilégios, encantamentos, seja lá o que for, não importa, tá? Porque tudo está na mente, tudo está na assinatura íntima, aquilo que nós pensamos e vibramos é aquilo que nós atraímos para nós. A nossa companheira aqui, o Marco Silvano está na sala, ele lembra muito bem, que ele inclusive chegou a estudar com ela, assim como outros também, Dona Marisa, o Zé Luiz acho que não pegou, mas em que estudava a miúde aqui todos os dias da semana, a Jane falava uma coisa muito interessante, embora o Miramês diga um pouco diferente, mas em linhas gerais é basicamente a mesma coisa. Diga-me, aquele velho ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem são tuas companhias. Vocês lembram, né? A gente dizia o seguinte, diga-me o que pensas que eu te direi quem são as tuas companhias espirituais. Ou diga-me o que sentes, que eu te direi quem são as tuas companhias espirituais. Miramês tem uma fala aqui na frente. Vamos lá. Dá um balanço na tua vida, vê o que estás fazendo com as tuas faculdades espirituais, médiuns, de cura. Aqui está sendo o objetivo. Observa os talentos que te foram entregues por Deus e que foram, se foram ou não, multiplicados com devido respeito e dignidade. E logo saberás com que andas. Não precisamos saber quem são as nossas companhias espirituais. Basta que a gente analise o nosso comportamento, o nosso dia a dia e como aplicamos o nosso talento mediúnico. Os que têm ostensivamente. Os que não têm ostensivamente, basta ver como é o seu posicionamento moral frente às pessoas, frente à sua vida de relação. Seja quem for, família, colega de trabalho, sociedade, é esse padrão, esse diapasão que é determinante que vai dizer, e nós não precisamos saber, quem são os amigos espirituais ou não que nos acompanham. Não há injustiça em parte alguma. Há sim misericórdia, está destacado justamente por causa disso. Não há injustiça. Deus está me punindo, Deus está me culpando, isso é injustiça de Deus. Negativo. Por detrás de uma aparente injustiça, uma aparente desgraça, há sim a misericórdia de Deus sustentando o ser humano. Só que a gente não percebe, a gente não faz essa leitura. É sempre o ego que superlativa as situações e não faz essa leitura de que nós somos seres eternos, vivendo uma experiência material. Nós todos somos tolerados pelo amor de Deus para com os seus filhos. Mediunidade ostensiva é responsabilidade. É um dever que vibra internamente com a série de compromissos assumidos ainda no mundo espiritual, de onde vieram os médiuns e todos nós, seres humanos encarnados. É por isso que aconselhamos ao médium: estuda, estuda, estuda sempre. Médium ostensivo, médium não ostensivo ou qualquer postulante da doutrina espírita, porque o estudo é liberdade de consciência. Já visto que Jesus nos fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós, ousadamente, complementamos do julgo das nossas próprias ignorâncias, ou do nosso homem velho. A doutrina dos espíritos na Terra é uma escola onde a maior preocupação dos professores é educar e instruir. São dois verbos distintos, educação e instrução. Se, porventura, alguns destes não sabem ler, não tiveram a oportunidade de frequentar as escolas do mundo, não é motivo de desculpas. Que leiam no livro dos exemplos externos, observem a vida dos grandes homens e sigam Jesus,
que não errarão o caminho, até os iletrados, até os não alfabetizados. Basta seguir o exemplo daqueles que pontuaram a vida, que passaram pela vida com exemplos maravilhosos. É só repetir, é só reproduzir, é só copiar. É difícil? Não é tão difícil assim, não. Lembrando novamente que o homem velho faz de tudo para que a gente não consiga seguir esse caminho. Além disso, podem escutar a leitura dos outros, pois nunca falta quem saiba manejar as letras, principalmente nas organizações a que pertencem. Ou seja, eu não sei ler, eu nunca fui para uma escola, mas eu tenho um companheiro, uma companheira, que tem o maior prazer de sentar comigo ao meu lado e ler um livro para mim. Quantas pessoas já fizeram isso? Por exemplo, um ente doente está acamado, resistente, por exemplo, à doutrina, e aí o esposo, a esposa, um filho, seja lá quem for, por amor àquele ente, senta do ladinho, vai ler o Evangelho, vai ler o Nosso Lar, vai ler qualquer outra obra espírita. Casos como esses que a gente está colocando agora, existem por aí mundo afora. Vamos lá. O mundo está... Olha, gente, essa parte aqui, parece que Miramês já sabia que ia nos acontecer durante a pandemia. A pandemia é um plus dentro dessa fala dele. Então, se nós alinharmos esse trecho, o que nós estamos experienciando hoje, parece até que foi uma profecia, uma presciência. O mundo está subindo um calvário de provações, e junto a ele, a humanidade está próxima da sua libertação pela lei do progresso e pelo empuxo da verdade, que prepara a própria ciência para conhecê-la. Vou ler novamente. O mundo está subindo um calvário de provações. Hoje, mais do que antes, quando esse livro foi lançado. E junto a ele, a humanidade está próxima da sua libertação. Amigos, nós estamos às portas de um momento único em toda a história humana. Já falamos isso anteriormente. Se nós pararmos de olharmos para o nosso próprio umbigo, para nossas próprias dores, e vislumbrarmos o futuro que está logo ali na frente, daqui a poucas décadas, a gente vai dizer, caramba, valeu o preço que nós pagamos. Porque o que está por vir é minimamente algo maravilhoso. E falo isso por intuição. Vamos lá. Os acontecimentos dolorosos são os sinais dos tempos, novamente grifado, né? Destaque nosso, anunciados pelas profecias, e aqueles que herdarem a terra serão felizes, enquanto os que persistirem no mal, ou os recalcitrantes no mal, serão levados para as novas escolas. Uma delas chama-se Quiron, K-Y-R-O-N, é o planetinha primitivo, como era a Terra há 40, 50 mil anos atrás, para trás, com os seus sentimentos inferiores, por compatibilidade de frequência vibratória. Serão magneticamente atraídos para esses planetas, como nós fomos no passado, na época de Capela. Jesus foi um socorro que veio na hora e que muitos poderão se salvar dessa viagem indesejada para mundos inferiores. Pessoal, olha a nossa responsabilidade frente ao que nós estamos nos construindo agora, que nós estamos pensando agora, que nós estamos projetando agora. Jesus foi um socorro que veio na hora certa. Não foi para 2000 anos, foi para agora. Foi para agora. Que muitos poderão se salvar dessa viagem desejada para mundos inferiores, em que a lei e o não sei o quê, que tem uma janelinha aqui na frente, alguém pode ler para mim, por favor? E o ambiente, já pagou. São o choro e o ranger de dentes, como nos informam as escrituras. Não só católicas, mas, sobretudo, as espíritas. Certo, Eunápio? Beleza, vamos lá. Eis que deves ouvir essa assertiva. Ninguém recebe efetivamente o que não merece. Médium, deves trabalhar... Perdão. Médium e não médium. Médium e não médium. Deves trabalhar enquanto estás em caminho com a doutrina que te ampare e nunca te esquecer-se da força que te salva, a caridade. Porque o arrependimento pode chegar tarde demais, e as recordações que te farão chorar de saudades do mundo em que vivias, olha o paraíso perdido, em que vivias e onde o alerta não foi ouvido. Nós estamos sendo convocados diuturnamente, nós estamos sendo convidados diuturnamente. E o que a gente faz? Ouvidos moucos? Olhos que não veem?
Vamos refletir. Estamos por pouco a entrar na confusão. Já estamos na confusão. Aproveita o tempo que nos foi dado por misericórdia e vamos lembrar e viver, sentir, exercitar, praticar, ler o amor. Miramês era profético demais, não era não? Totalmente. Ele simplesmente colocou tudo nesse parágrafo. Tudo. Exatamente. E observem que todo desfecho, toda a culminância de cada capítulo, ele vai nos levando num crescente e no final ele coloca a cereja do bolo. Aproveita o tempo que nos foi dado por misericórdia. Por misericórdia, nós poderíamos não estar mais aqui. E detalhe, a fila dos espíritos que estão vibrando intensamente para estarem aqui entre nós e não podem, é muito grande. É imensa. E o que está fazendo a nossa vida, desse momento que a humanidade está vivenciando hoje? Bom, na semana que vem, capítulo 24, né, Raquel? Não 23 e 24, mediunidade sem alarde. Como nós temos um tempinho ainda, eu fiz aqui uma enxertia, porque aqui na nossa casa também nós fazemos estudos e palestras, alguns já sabem disso, né? Marcos, por exemplo, é um também que está junto do grupo, e nós trazemos um trabalho que fala justamente sobre a sintonia, que é o tema de hoje, né? Então, fizemos alguns pequenos recortes, trouxemos para vocês uma obra que já foi estudada aqui na Casa Espírita, chamada Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Quem não tem o livro, se interessa pelo tema, adquira. Também existe em PDF, é muito interessante. O Marcos Celino também já participou dessa época aí. Então, no capítulo 10, que fala sobre o mecanismo da comunicação, na parte 2, e nós fizemos das páginas 80 a 84, nós trouxemos esse pequeno recorte. Vamos lá. Agora, é uma outra obra completamente alinhada e ela conversa com Miramês. Mesmo que dirigente e médios conheçam a doutrina, sem que, entretanto, o sentimento cristão lhes tenha lançado na alma, o perfume da caridade, olha a caridade de Miramês aí, os frutos serão bem precários. A prática evangélica aprimora o coração, a caridade aprimora o coração, o bem-pensar e o bem-sentir aprimoram o coração. O conhecimento doutrinário ilumina a inteligência, alargando o raciocínio. Daí a importância sine qua non, do estudo. O evangelho no coração e doutrina no entendimento, eis o tipo ideal do cooperador de Jesus no cenário terrestre. Não precisa ser necessariamente médium, qualquer pessoa. E não tem que se investir de uma roupa específica, de um aparato específico, de vestiário específico para ser cristão. Não! De forma alguma. Quem foi que disse que tinha que ser dessa forma? Porque todos nós somos cristãos, cada um com as suas personalidades, né, com as suas deficiências, com as suas fortalezas, com os seus objetivos, com as suas fraquezas. Nós somos cristãos. O comportamento, o tom que nós damos é ditado pelo coração. Não importa a caixa que tenham criado para que as pessoas vivam dentro dela na religião. Importa é o que nós sentimos no nosso coração. Tem gente que não é nem religiosa, tem gente que é analfabeta, mas é muito mais cristã do que muitos, inclusive de nós, espíritas. Aplicando, portanto, aos problemas mediúnicos as considerações relativas à percepção do som e da luz, de acordo com os sentidos físicos do homem, entenderemos por que os nossos ouvidos não registram ainda as maravilhosas sinfonias que enchem de beleza a vida universal, porque ainda não desenvolvemos os ouvidos de ouvir, que são os ouvidos espirituais. Quando nós abstraímos dos 5 sentidos que nos correlacionam com a matéria, entramos no sexto sentido. No sexto sentido, que é o mundo das ideias, nós estamos exercitando também a entrada no mundo espiritual propriamente dito. Saberemos por que não sentimos ainda os magníficos odores da vida extraterrena, ou seja, do plano espiritual, aqui é claro. Saberemos, enfim, porque nossos olhos corporais não veem os quadros de luz que algumas vezes estão formados em torno de nós, porque ainda não desenvolvemos a visão de ver, os olhos de ver.
Nós estamos muito ainda voltados para os 5 sentidos, e a visão, naturalmente, é um deles. Ouvimos, sentimos e vemos apenas o que se manifesta dentro da incipiente, ou seja, da principiante, da iniciante óptica das nossas possibilidades limitadíssimas. Ainda, mas a grande prerrogativa da nova era, uma das grandes esperanças do Cristo, é que nós venhamos a dar um salto quântico daqui a poucas décadas para frente e adiante, dentro da nossa estrutura desse comportamento. Ou seja, os nossos ouvidos serão muito mais amplificados para ouvirmos o plano espiritual, e os nossos olhos verão muito mais do que simplesmente a terceira dimensão onde nós existimos. O silêncio para reflexão. O nosso tom vibratório, inferior e lento, circunscreve, limita as nossas percepções sensoriais. Retornando ao assunto relativo à equivalência vibracional, acentuaremos esse detalhe de suma importância. O médium, aqui vamos colocar qualquer pessoa também, entre parênteses, de boa moral e caridosa, assegura a si próprio, graças ao seu elevado tom vibratório, a companhia de entidades elevadas. Através do quê? Da sintonia. E nós trouxemos uma pequena imagenzinha, só para ilustrar. Deixa eu ver se... Ok. Aqui à esquerda nós temos um médium, uma antena, que capta e transmite, e à direita, o espírito, que transmite e capta. Então, o espírito aqui, nesse caso, ele envia uma comunicação via pensamento para a antena do médium que capta. E nós trouxemos 3 exemplos aqui, talvez a imagem... Vocês estão vendo o quadradinho na frente, do lado esquerdo? Ela aparece e desaparece? É? Bom, é uma pena. De novo apareceu. Isso é do João Telnap. Trouxemos 3 grandes referências na doutrina espírita. Vocês estão reconhecendo? Podem falar? Dona Ivone, Chico Xavier e... Está muito pequeno. Divaldo? Divaldo. Perfeito, perfeito. Então, Raquel, já que você se pronunciou, vamos lá. Quem é a mentora espiritual de Divaldo? E através dele, ela nos traz obras preciosíssimas para a elevação moral e espiritual do leitor. Joana de Anjos. Perfeito. Ah, não. Quem são os 2 maiores mentores ou instrutores de Chico Xavier que nos brindaram com obras iluminativas e redentoras? Emmanuel, André Luiz, aí tem um monte, mas... Os 2 primeiros. Tá. Perfeito. E Dona Ivone? Dona Ivone tem uma porção, mas tem Charles, tem Bezerra de Menezes, tem Leon Tolstói, tem vários que deram... Eu não sei exatamente o... Aquele espírito responsável pela maior obra psicografada de Dona Ivone. A maior obra é o Memórias de um Suicida. De quem? O Camilo. Exato. Camilo Sim. Castelo Branco, perfeito. Cândido Botelho, não, o pseudônimo. Desculpe, não entendi, Raquel, te interrompi. Ele chama Botelho, né? Ele usa um pseudônimo. É isso mesmo. Então, só para nós ilustrarmos aqui, todos esses espíritos luminosos e de elevado teor moral, espiritual naturalmente, por sintonia, se ajustavam, ou até hoje se ajustam, no caso do Divaldo, aos seus protegidos, aos seus pupilos, aos seus alunos, lembrando que mentor é professor, e através deles trouxeram obras maravilhosas, magníficas, inclusive que constroem, né, todo o cabedal de conhecimento em nós, acerca do plano espiritual e da vida aqui na Terra. Então, vamos lá. Seguindo, além disso, estará sempre apto a merecer a valiosa cooperação dos amigos espirituais superiores,
uma vez que estes não encontram dificuldade no estabelecimento da sintonia para conosco. Já o médium descuidado, ante o problema da própria renovação interior, é sempre um instrumento que dificulta o intercâmbio. Aqui é médium ou qualquer pessoa que não tenha talento mediúnico ostensivo, certo? Porque aí o mentor, ou o guia espiritual, ou o protetor espiritual, ou o anjo da guarda, tenta falar com os nossos ouvidos e nós, incautamente, por conta do nosso descuido, da nossa invigilância, não percebemos o auxílio que vem do alto. A exemplo do que fizemos com o som e a luz, recorramos a alguns algarismos elucidativos. Para tanto, aí vamos lá em Leon Denis no Invisível. Admitamos a exemplo de alguns sábios que sejam em torno de 1000 por segundo as vibrações de alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. Alguém pode ler para mim, por favor? As vibrações do... Deve ser médio. Do cérebro humano... É porque você está no celular, né, Raquel? Aí é pequenininho, aqui já saiu a telinha da frente. Cérebro humano. Isso. No estado de... Isso, perfeito. No estado de transe ou desprendimento durante o processo mediúnico, naturalmente. O invólucro fluido do médium, ou seja, o seu perispírito, vibra com maior intensidade durante o processo mediúnico. O médium está mediunizado, ele está numa vibração mais intensa. E as suas radiações atingem a cifra de 1.500 por segundo. Então, que nós percebemos que a vibração do médium, de 1.000, no seu estado de vigília, tem a essa frequência acrescido mais 500. Então, ele superlativa por segundo. Seu espírito, já vamos falar do espírito comunicante, livre no espaço, vibra a razão de 2.000 no mesmo lapso de tempo, ser-lhe-á possível, por uma materialização parcial, baixar, decrescer esse número de 2.000 para 1.500. Ou seja, o espírito superior, ele reduz a sua faixa vibratória, a sua frequência vibratória, para que ele esteja em sintonia com a sintonia elevada do médium. E aí é que se dá a comunicação. Os dois algarismos vibram, então, simpaticamente, tendo ponto intermediário justamente a cifra de 1.500. Porque um encarnado elevou, por ação do seu guia espiritual, ele induzido ao transe, ele relaxa, expande a sua frequência vibratória e eleva de 1.000 para 1.500. O espírito comunicante elevado, ele vibra numa frequência de 2.000. Então, ele pode, sozinho, por si próprio, reduzir de 2.000 para 1.500. Então, ele entra no ponto de intermediário, o ponto de equilíbrio. E aí, quando se dá a comunicação. Também de baixo para cima é a mesma coisa, tá, gente? Essa é uma outra história. Podem estabelecer-se relações e o ditado do espírito ser percebido e transmitido pelo médium em transe sonambúlico. No caso aqui do médium pictográfico. Luciano. Oi. Mas ele diz aí, se o espírito livre no espaço, não é só o espírito superior, né? Não, aqui é o espírito superior, porque o inferior, ele vibraria numa cifra, por exemplo, de 500, se eu estiver seguindo o raciocínio. Então, o espírito amparador, o socorrista, vai fazer ele vibrar, vai acrescer 2 cotas a mais de 500, ou seja, 1.000, para atingir os 1.500. Tá. Entendeu? Porque a gente está falando do espírito superior. E tem espírito que vibra a 0. Tem espírito que vibra a uma cifra negativa. Então, a gente imagina agora, dá para mensurar, a demanda, o trabalho que esses espíritos socorristas têm para amparar e socorrerem o espírito no umbral, por exemplo, no Vale Suicidas. Agora, é óbvio que o trabalho de socorro só se dá quando o próprio socorrido muda o seu padrão. Passa décadas, às vezes séculos, remoendo, rangendo e chorando no vale de lágrimas, aqueles sentimentos, o drama de consciência. Quando ele dilui esse padrão e vem o arrependimento genuíno do fundo do coração, ele acende. No que ele acende, acende uma luz. Isso no plano espiritual inferior, onde só há trevas. Aquela luzinha acende, o lumen acende. Então o socorrista está sempre por perto do vigilante. Quando ele percebe que um daqueles que estão lá acendeu a luzinha, é o código, eles vão lá e socorrem. Então, eles potencializam essa luzinha, elevando o grau vibratório deles, ainda que esteja sofrendo, num patamar onde o médium possa entrar em sintonia.
que pode ser que seja 1.200, 1.100, nunca abaixo de 1.000, porque 1.000 é a frequência do médium, é a cifra do médium. Certo? Podemos prosseguir? Certo, certo. Nada. Vamos lá. Ainda Leon Denis. O espírito libertado pela morte se impregna de matéria sutil, que é o FCU. E o que é o FCU? Já estudamos aqui. Fluido cósmico universal. Parabéns, Jaquel. O FCU. Então, o espírito, já na erraticidade, ou no plano espiritual... Levanta a leitura, que não está dando mais para ler. É que está pequenininho, né? Você está no celular, é por isso que você não consegue ler. E essa letrinha também está um pouco menor, que é o trabalho original. Não, só levantar, porque você já acabou esse parágrafo. Não acabei, não. Eu terminei ainda em transição nambúlico, né? Quando a gente fez a correlação entre o médium e o espírito elevado, e aí finalizando com essa fala de Leon Denis, que ele diz que o espírito liberto pela morte, ele aure do fluido cósmico universal as forças e atenua as suas radiações próprias a fim de entrar em uníssono ou em sintonia com o médium. Quando ele baixa a frequência dele, ele só consegue baixar essa frequência quando ele se impregna dessa energia, dessa matéria sutil que é o fluido cósmico universal. Então ele desce como se estivesse no elevador. Eu quero para o 10º andar, estou no 20º. Então, eu estou no 20º andar, ou espírito superior, vou me impregnar, vou me abastecer dessa matéria sutil, que é o FCU, para que eu possa descer do 20º para o 10º andar. E no 10º andar, o médium que estava no primeiro chegou ao 10º, então ali há uma sintonia entre os dois. Certo? Conclui-se, das palavras do filósofo francês, Leon Denis, que os espíritos dispõem de recursos para reduzir ou elevar o tom vibratório da seguinte forma. Olha que coisa interessante, pessoal. Para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de matéria sutil colhida no próprio ambiente. Lembrando que o fluido cósmico universal está permeando no próprio ambiente, tá? Nós estamos imersos num gigante aquário desse FCU. Ou B. Para elevar o tom vibratório do médium, o espírito encontrará na própria concentração ou transe os meios do médium, os meios para ativar as vibrações. Ele potencializa, então, essa elevação do tom vibratório e daí se dá, por fim, a sintonia entre ambos. O êxtase dos grandes santos é oriundo, sem dúvida, da profunda alteração vibracional a possibilitar-lhes meio de relação com as altas esferas e com o que nelas se desenrola. Visões... agora alguém pode ler para mim? Não, precisa não, obrigado. Visões maravilhosas, celestes, harmonias, cenários deslumbrantes ou vozes cheias de sabedoria. A ignorância de tais fatos leva muitas vezes o médium não evangelizado, ou aquele que não estuda, a cometer lastimáveis enganos, e ocorre com mais frequência do que a gente imagina. E a cometer lastimáveis enganos, comprometendo, assim, o nome e a reputação de abnegados companheiros, médiuns e instrutores já do plano espiritual. Há médios que discordam de que estejam no recinto determinados espíritos por outrem observados, somente porque não os viram. Gente, isso aqui é falta de informação, para não dizer ignorância, porque não estudam. E cada um de nós vibra uma frequência diferente do outro. Por exemplo, Dona Marizinha, não sei se está na sala, a gente trabalhava em conjunto, era uma tabelinha um para o outro. Enquanto um via um cavalo azul, o outro via o mesmo cavalo cor de abóbora, mas era o cavalo. Então, é até bom que a Helena esteja acompanhando, cada pessoa tem as suas matizes. Mas o que não significa que o que você esteja vendo não seja a realidade. Então, eu não tenho, ou não teria, melhor dizendo, o direito de refutar a sua fala. Se você está observando um espírito, um trabalho mediúnico, numa mediúnica, eu não tenho o direito, por falta de ética, dizer que você não está vendo. Não tem espírito nenhum ali. Como não, se você está vendo? É porque eu vibro uma frequência diferente de você. Como aquele espírito.
está sendo percebido por um médium vidente, ainda que eu estou me colocando como exemplo, ainda que eu seja vidente, mas eu vibro numa frequência diferente daquele espírito que está em sintonia com você, e não comigo. Entendeu? E há erros graxos nas casas espíritas quando alguns médiuns, de uma forma contundente, afirma que o que está sendo visto não existe. Ou, o que é pior, quando afirmam que alguma coisa existe e, na verdade, não estão vendo. Isso serve de educação mediúnica. Bom, vamos lá. Se estudasse a doutrina e cultivasse sinceramente os preceitos do Evangelho, não formulariam esses temerários juízos, pois saberiam que, se não viram, nem ouviram, aquilo que os outros ouviram e viram por sintonia, é porque, no momento, não respiravam psiquicamente na mesma faixa vibratória. E aí é que vem aquela informação que refuta o que foi dito anteriormente. Eu não vi. Não, você estava numa frequência vibratória diferente, estava numa sintonia diferente, vibrando no outro diapasão, que não aquele do outro médium que percebeu a presença do espírito naquele ambiente. Dúvidas? Temos um tempinho. Então vamos lá. Tais observações, aqui é já uma fala, uma leitura do Nosso Lar, né? Que o Martins Peralva fez uma leitura do Nosso Lar e trouxe também para esse livro que ele escreveu. Tais observações levaram, é continuado, tá, gente? Não tem interrupção aqui, não. Levaram Hilário a formular interessantes indagações, inclusive se o fenômeno de absoluta sintonia durante a comunicação dificultaria no médium a faculdade de distinguir os pensamentos do espírito. Aí é que vem uma coisa muito interessante que serve para qualquer pessoa, média ostensiva ou não. Às vezes vem um pensamento, e a gente, muitas das vezes, eu quase sempre acredito que seja nosso. Na verdade, não é. Ou, às vezes, vem uma indução, uma influência, um conselho do amigo espiritual e a gente acha que é nosso. Então, fica sempre essa dúvida. E aqui, o Hilário, junto com esse diálogo com Aulus, destaca a diferença que existe entre uma comunicação de fora para dentro e aquela que é nossa própria. Vamos lá. O esclarecimento do assistente Aulus é notável. Os médiuns, ou não médiuns, como já acabamos de falar agora, especialmente aqueles que se deixam dominar pelo fantasma da dúvida, na dúvida não faça nada. Muitos se beneficiarão com a palavra orientadora do bondoso instrutor. Então, estudamos com ele esse assunto específico. O pensamento que nos é próprio flui incessantemente de nosso campo cerebral. Eu não consigo tirar essa janela daqui. O pensamento que nos é próprio flui incessantemente do nosso campo cerebral. Ok? Nosso campo cerebral. É intrínseco, ou seja, é interno, é de dentro para fora. É realização nossa, é produto nosso, é idealização nossa, além da realização. Agora, o pensamento do espírito é extrínseco, ou seja, ele vem de fora para dentro, alcançando-nos o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades. Nós temos dos nossos corpos em torno de 7 milhões e 600 mil a 65 milhões e 900 mil poros, a depender da massa corpórea, do tamanho da pessoa. Todos os poros são antenas. Interessante, né? Os nossos pensamentos, novamente falando em alinhado com o Miramês, são, via de regra, semelhantes no conteúdo moral e intelectual. Pensamento do espírito, pensamento do encarnado. Refletem o nosso estado evolutivo, traduzem, então, as inclinações que nos são peculiares. Os pensamentos dos espíritos são, de modo geral, variáveis. Divergem sempre quanto à forma e à substância, uma vez que diversas são as inteligências que se comunicam através do médium. Se estamos sendo acionados por um espírito superior, os conceitos expendidos, verbal ou psicologicamente, serão luminosos, sublimes, misericordiosos. E aí dá um dado interessante, porque não é linear.
experiência pessoal. Não é linear. Quando vem uma comunicação, ela vem como na forma de um bloco. Vou pegar uma lâmpada aqui como exemplo. Como se todo o pensamento estivesse aqui dentro. Por exemplo, aqui dentro consta: os pensamentos dos espíritos são, de modo geral, variáveis. Divergem sempre quanto à forma e à substância, uma vez que diversas são as inteligências que se comunicam com o médium. Então, essa frase inteira estaria aqui dentro. Então, vem a frase inteira, eu coloco o interruptor, quando acende a luz, quando eu ligo o interruptor, acende a luz. E é aí que vem a informação. É como se fosse compactada, e aí quando entra através de nós, isso é um dos processos mediúnicos. Ela se dilui, ela se forma. Certo? Continuando. Se agimos sob o comando de um espírito menos esclarecido ou maldoso, os conceitos, então, serão inconfessáveis, ao contrário daqueles outros que são luminosos, virtuosos e elevados. Lembremos-nos, a propósito de Pedro, o venerando apóstolo. O Evangelho nos mostra refletir em alternativas de luz e sombra, ideias de espíritos superiores ou inferiores, em várias circunstâncias de sua vida e das nossas também, tá? Isso não é só prerrogativa de Pedro, não. Afinal de contas, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas e para cada um de nós encarnado, existem 4 desencarnados. E esses 4, por afinidade ou sintonia, se agregam ou não a nós. Seguindo. O mundo conheceu um médium que sempre refletiu a luz divina. Jesus Cristo, o médium de Deus. O homem, entretanto, é médium dos espíritos. Vamos aguardar só um pouquinho, que essa janelinha ali é temperamental, ela aparece quando quer, some como quer, quando quer, melhor dizendo, sim. Após tais considerações, formulemos a pergunta final. Como saberá o médium se o pensamento é seu ou do espírito? Nós podemos até reformular essa pergunta formulada. Como saberemos se o meu pensamento é meu ou vem do espírito? Como saberemos se o pensamento da Fátima é dela ou vem do espírito? Com o estudo edificante, a meditação, o autoconhecimento, enxerto nosso, e o discernimento. Adquiriremos a capacidade de conhecer a nossa frequência vibratória. Olha a chave que abre 1000 portas em nós. Vem o autoconhecimento. Só conseguiremos nos autoconhecer a partir do momento que nós nos autoaceitar. E nós só vamos conseguir nos autoaceitar se nós conseguirmos efetivamente estabelecer um compromisso entre a gente e a gente mesmo, entre nós e nós mesmos, com a nossa própria consciência, independente de quem quer que seja. Parente, amigo, não interessa. É uma relação nossa conosco mesmo. Sairemos, então, comparar o nosso próprio estilo, pontos de vista, hábitos e modos, como os revelados durante o transe, ou aquelas informaçõezinhas que vêm de vez em quando, sobretudo aqueles pensamentos negativos, não sei o quê. Vamos nos autoconhecer melhor, que pode ser influência externa, né? Ou não, talvez um atavismo, um processo nosso, que vem lá do passado. Durante o transe, ou no momento qualquer da nossa vida, tomando um cafezinho, batendo um papo, olhando pela janela, vem uma informação, um pensamento diferente do nosso. Se a gente se autoconhece, vai saber na hora que é uma influência externa. Se a gente se autoconhece. E a gente se autoconhece. Não o suficiente, mas já nos autoconhecemos. Ou simples inspiração, quando pregamos ou expomos a doutrina, ou em qualquer atividade da nossa vida de relação. Não será problema tão difícil separar o nosso do pensamento dos espíritos. E, por fim, aplicação novamente aos estudos, como o Hermes fala, médium ou qualquer pessoa que seja adepta ou postulante da doutrina espírita, estuda, estuda, estuda. E aqui Martins Peralva diz, a aplicação aos estudos espíritas com sinceridade, dar-nos-á, sem dúvida, a chave de muitos enigmas. E, com certeza, muitos de nós, hoje, já têm consolidado em nosso íntimo essas verdades que foram descortinadas pelo Espiritismo, esses enigmas que foram desvendados pela doutrina espírita. Bom, amigos, terminamos por aqui. Espero que vocês...
Tenho gostado. Excelente, Lu. Muito Muito bom. bom. Lu, só Essa esclarece. última parte aí foi show de bola, viu? Hum. Dos pensamentos. Eu estou passando por esses períodos. Todos nós, né? É cada um dentro das suas necessidades, né? E tudo tendendo ao aprimoramento espiritual de cada um. Pode ter certeza disso. Eu acho que a Raquel queria falar alguma coisa. Eu perguntei que você falou que o texto era do Aulus, mas você falou nosso lar, era o que do nosso lar? Porque Aulus não é do nosso lar. Eu fiz confusão. Não, quem fez confusão fui eu. Muito obrigado, Raquel, desculpe. Nos domínios da mediunidade. Ah, sim, porque o Aulus é o mentor do domínio da mediunidade. Eu queria só esclarecer. E eu queria uma dúvida também no primeiro texto, que é do Miramês, quando fala os incompatíveis não vivem juntos, se é apenas essa incompatibilidade, né, essa de não viver juntos, é somente a sintonia com o plano espiritual. Mas a gente também tem muita dificuldade de convivência com os incompatíveis encarnados, não é isso? Sem dúvida. Mas aqui nós estamos na zona de atrito, Raquel. Essa fala do Miramês, tudo nele, tudo que ele nos traz é sempre com muita propriedade, né, e sabedoria. A gente sempre procura estabelecer uma relação entre as nossas relações cotidianas, né, as nossas relações, os nossos interrelacionamentos, né, conosco, com família, com sociedade, colegas de trabalho, e ele destaca um pouco da relação da nossa relação com os espíritos, em relação dos espíritos para conosco. Então, quando ele fala dessa questão, por exemplo, o Alegria de Florescer é um grupo coeso, onde só existem pessoas afins, com um único objetivo, né? Aprender e ensinar. Agora, aqueles espíritos que não estão coadunados com crescimento moral, com aprendizado evangélico, né? com a construção do conhecimento espírita, não estão aqui. Se Não estão, encontro eco aqui. não encontram eco, não reverberam, porque não chegam, porque são frequências diferentes. É questão de simpatia ou antipatia, né? Uhum. Mas eu convivo com o meu inimigo. A gente pode até pensar dessa forma, né? Realmente, mas é uma outra história. A gente está no processo de resgate, né? A gente não sabe, né? No caso familiar ou de um vizinho, por exemplo. Ali há um resgate por uma injunção kármica, né? Onde houve um ato falho no passado e hoje retornam, né? Independente da condição que seja, né? Homem, mulher, vizinho, esposo, marido, não importa, mas estão ali para se realinharem, se reharmonizarem, por uma injunção, não por uma espontaneidade, né? Porque a liberdade de escolha também é respeitada nesse aspecto, né? Então, da mesma forma, né? Ficou claro? Ficou. Mas também, como eu gosto muito do Evangelho, eu acredito que nós possamos extrapolar essa fala do Miramês e trazer, por exemplo, eu não consigo conviver com um incompatível, uma incompatibilidade muito grande que eu não consiga com um encarnado. Mas eu tenho um bom pensamento em relação a esse incompatível. Eu não odeio, eu não desejo mal. Se precisar, beleza, eu vou dar a possibilidade. Então, eu estou atraindo espiritualmente com o meu bom pensamento, embora eu não queira conviver. Pode ser também essa junção aí, esse entendimento, não pode? Pode. Perfeito. Aí, essa é uma postura cristã. Essa é uma postura Tá. cristã. Perfeito. Eu não consigo viver com o João. Beleza, porque é muita incompatibilidade de conduta, de pensamento, de posições, de convicções, beleza. Mas eu não vou alimentar ódio pelo João, eu não vou desejar mal ao João, então eu estaria sintonizando com o bem, atraindo uma convivência com bons espíritos, embora mantendo distância de João. Perfeito. Primeiro que ninguém vai obrigar você a conviver com o João, nem tampouco o João com você. Mas você não vai usar sua fé contra o João. Entendi.
Ao contrário. Ficou bem claro, ficou bem claro. É que, às vezes, nós, com os conhecimentos cristãos, nós queremos forçar, tipo, mas eu aprendi que eu preciso não sei o quê, conviver, e eu tenho que ficar do lado do João. Nem que eu vire de ponta cabeça. E aí não, aí vai ser o meu limite, mas eu estou atraindo, sintonizando com bons pensamentos, com bons sentimentos. Ficou claro. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a sua provocação. É muito interessante essas provocações, são muito interessantes, são mesmo. Raquel, veja bem, vamos visualizar um aquário. Um aquário. E vamos separar, assim, algumas cores. Como se fosse aquela gelatinazinha com cores diferentes, camadas diferentes de cores dentro de um aquário. Vamos supor, por exemplo, que a felicidade seja da cor amarela. Vamos supor que a alegria seja da cor verde. Amarelo é a felicidade, verde é a alegria. Isso não tem a ver com os espíritos, tem a ver com energia, com lei natural, com o fluido cósmico universal, com as energias que circulam o todo. Então, quando você vibra no bem, você vibra no amarelo, você vai vibrar na felicidade. Não tem nada a ver com o espírito, muito embora os espíritos estejam emergidos na cor amarela. Aqueles que também são felizes e que querem a felicidade. E aí esses espíritos, por sintonia com você, vão ser atraídos, porque você está naquela faixa amarela. A mesma coisa a alegria, que é verde. Então, você está vendo no aquário, você quer projetar alegria, que é o verde, para o João, você vai entrar naquela frequência vibratória, naquela energia da alegria, que é verde. Os espíritos que vibram, que estão emergidos, submersos no verde, por sintonia com você, vão ser atraídos e vão proporcionar alegria ao João. Agora, ninguém obriga ninguém a conviver com o João. Isso é fato. Antes de você trazer oferendas ao altar, retorne e reconcilia-te com teu irmão. Não tem que ser fisicamente. Não precisa ser materialmente. É de coração e de mente. Perfeito. Maravilha. Tá ótimo. Valeu. Valeu você. Amigo, são 5h30. Alguém gostaria de fazer mais alguma complementação, alguma contribuição? Fique à vontade. Lu, rapidinho. Olha só, mas existem algumas concessões que a gente, pelo que eu já aprendi, né, em alguns estudos, que o plano espiritual nos dá quando a gente não está conseguindo executar o nosso compromisso com primor. Uhum. Se o plano espiritual vê que a gente tem capacidade, ele nos dá uma chance, certo? Isso? Ele tira a gente temporariamente de algumas situações que seriam problemáticas para nós, com algumas pessoas, para evitar os conflitos que causariam muito problema na nossa reencarnação, e depois ele nos aproxima dessas pessoas ou das situações quando a gente tiver um pouco mais de ciência. Fortalecidos ou instruídos. Né? Perfeito. Perfeito. Tá bom. Era só isso. Agora, veja bem, nós estamos magnética e intimamente conectados uns aos outros. O que pode acontecer é um postergar de um resgate ou até mesmo de um... Se bem que o amparo é mais emergencial. Ou eles podem também antecipar. Porque, veja bem, Camila, tudo tende à harmonia. Quem emprega o tempo somos nós. Quem determina se a nossa evolução vai ser mais célere ou mais atrasada, somos nós. Não que nós saiamos desesperados por aí mundo afora tentando salvar o planeta, que isso é impossível, a gente não vai conseguir. Salvemos a nós mesmos antes de mais nada. E uma vez que você consiga atingir esse patamar,
essa segurança, essa tranquilidade. O mundo pode estar um furacão, como a gente está vivendo hoje em dia, mas você estando em paz com você mesma, com a tua própria consciência, tá? Pode até chegar a minimizar o confronto futuro. Porque você mudou. A fala agora de Miramês, porque você mudou. Você elevou o seu padrão vibratório. Você mudou a sua assinatura íntima para melhor. Então, o que viria como 1000 pode vir como 200, ou talvez pode vir como 0. Talvez possa vir até como amigo. Isso aí não cabe a nós avaliarmos, mas assim que a vida é, né? Enfim. E esse fortalecimento pode ser até em outra existência, não necessariamente na mesma. Eu posso passar uma existência inteira e assim afastada daquela situação, e aí só me reencontrar depois, porque aí só depois é que eu adquiri esse ponto, beleza. Perfeito, Raquel. Não, inclusive, é bom até essa fala, porque ilustra talvez uma possível futura angústia que alguém venha desenvolver pelo fato de não estar conseguindo se reconciliar com fulano. Não é que a gente vá adiar, porque retardar é não progredir, é estacionar. Mas se você não consegue, qualquer um de nós, nenhum de nós consegue, por exemplo, chegar perto de uma outra pessoa, que a gente tem alguma diferença, não importa quem provocou a diferença, tá? Houve um litígio. E se num dado momento a gente não conseguiu se aproximar da pessoa, desculpas, perdão, seja lá o que for, mas se intimamente, você trabalhar isso dentro de você, através dos preceitos cristãos, você vai estar se desvencilhando magneticamente daquele litígio. E talvez até, ou talvez não, com certeza, voltar em outra circunstância, ou como outra encarnação, de acordo com a Raquel, na condição de um grande amigo, de um pai, uma mãe, né, para cumprir com aquele compromisso que não foi possível numa encarnação. Porque o sentimento já foi elaborado, trabalhado, fortalecido. Beleza. É parecido com a fala do Dalton, um dia desse, aí, uns 15 dias atrás, no Evangelho. Está tudo bem, eu compreendo, eu não desejo mal. Agora, eu não vou abrir o portão para tomar o café da tarde junto. Vai ficar cada uma na sua casa, no seu espaço, mas o sentimento, pelo menos em mim, vai estar sendo trabalhado sem alimentar rancor, sem deixar distanciado. Beleza, é isso. E sempre que pensar... Uma pinceladazinha? Legal. Posso dar uma pincelada? Uma não, pode? duas. Pode dar uma pincelada aí nessa história? Tá. 2, 3. A partir desse nível que nós chegamos de tá tudo certo, você lá e eu cá, mas não se odeia, não se nada. Quando a gente continua com certa proximidade e você zera a tua questão e começa a buscar valores crísticos no teu irmão que houve esse conflito, etc. Tal, quando você começar a aceitar os valores que ele tem, também a aproximação recomeça. Não tem como ficar distante mais. Quando os valores começam, de ambas as partes, a se descobrir valores. Você falou muito bem, Lu. Quando você começa a vibrar e quebrar essa questão magnética que não está bem, a aproximação não tem jeito. A lei crística, a lei cósmica, aproxima. Sem rusga, sem coisa nenhuma. Se descobre como irmão, se abraça e se beija de novo, não tem problema. Né? Sem problema nenhum. Demora, né, Raquel? Demora um pouco. Por enquanto, ainda não. Em alguns casos nossos por aí, não vão me aceitar, não vão abrir o portão para mim, para tomar café, não. Nem eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu sei que com o tempo a gente vai conseguir, por amor, né? Por amor, pelo amor do Cristo, a gente vai conseguir refazer as coisas e caminhar junto por aí. Abrir o portão para o café da tarde. Chegar para a pessoa e dizer, entra, meu, a ceia está na mesa, né? E vamos comungar todos juntos, né? O amor do Cristo, aí está tudo certo.
Lembrando que nós Vai ser estamos assim. sendo convidados para um grande banquete espiritual, no plano espiritual. Pois é. Por isso, usemos a Pois nossa é. vida do outro, mesmo que o outro tenha sido aguilhão na nossa vida, né? Faz parte do processo. Porque tem coisas que Faz realmente parte, sim. desconstroem em nós um sentimento e uma imagem, né, que foram construídos ao longo de muito tempo, né? Então, Pois é. toda relação, quando é construída em bases sólidas, ela se sustenta e ela é duradoura e ela, digamos assim, ela é eterna. Mas algumas relações, quando são construídas em falsas bases, ainda que apareça não sejam, uma hora rui. E quando o prédio rui, Uma hora. desmorona, não é fácil. Mas nem por isso a gente vai deixar de irradiar, porque é uma questão de maturidade espiritual. Embora a gente sabe que as aparências enganam muito, né? Perfeito. Perfeito. A gente ainda vive num mundo de provas e expiações e muita ilusão. Hoje não está dando para tomar o café. Bom, mas eu convido É vocês, olha, verdade. fresquinho. Se vocês quiserem, a porta está aberta, aqui na ilha. Então você chega, não precisa nem te chamar, é só subir. Ai, beleza. Você não está Tá na certo. ilha, você está em Mangaratiba. Não, sim, aqui e na ilha. Ah, bom. Que a Raquel conhece, a Raquel, Camila não, mas a Fátima sim. Conhece os dois, né? Aqui o Chateau da Colina. Meus queridos, olha, prazerão, obrigado pela paciência que vocês têm sempre comigo. E sempre procura respirar um pouquinho mais, falar um pouco mais paulatino, né? Mas eu acredito que o recado foi dado, né? Fátima, quer falar alguma coisa? Não. Com o microfone aberto, fica mais fácil. Isso. Então, eu quero agradecer, foi ótimo o estudo, Lu, cada vez trazendo mais informação nova, né, para a gente poder ir se habituando com tudo isso. Obrigada, valeu mesmo. Imagina, somos nós que agradecemos. É aquela velha história. Mais aprende quem mais ensina. O espírita tem um médium e mediunidade volume 1. É de quem, o Dalto? Frutuoso? Não, o outro, Paulo Roberto. Paulo Roberto. Depois a gente vai conversar Volume 1 sobre e volume isso. 2. Ótimo. Tá excelente livro. Volume Muito bom. 2. Tá bom. Bom, então, não sai daí não, Dalto. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Sentir vontade, assim, um calor no coração, de exteriorizar aquele sentimento. Ontem a Sônia foi de uma primazia incontestável, Sônia. Ontem não, sábado. 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 Maravilhoso, maravilhoso. Vou fazer o Unidunité, Salame Minguê. Sábado eu fiz a oração? Não me lembro. Eu lembro que eu esqueci de fazer a oração. Então aproveita a oportunidade e faz agora. Gente, aquilo ficou na história. Eu falei, eu tinha que dar um furo, não é possível. Não foi furo nenhum, não. Foi tão leve, tão agradável que a gente nem percebeu. Vamos lá, é contigo, por favor. Então vamos lá, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a harmonia, o bem-estar, o carinho com que nós recebemos essas mensagens e que tenho certeza que outros espíritos desencarnados receberam também e usufruíram muito bem delas, como nós também. Agradeço, Jesus amado, por cada lição, por cada palavra, por cada pensamento, por cada atitude que devemos ter e o quanto estamos crescendo a cada dia nesses ensinamentos. Eu tenho certeza que isso está sendo um bálsamo para cada um de nós. Eu tenho certeza que isso vai e já está nos ajudando, tanto agora quanto no futuro. E que isso vai nos ajudar cada vez mais a termos a certeza de que o nosso caminho pode ser árduo, mas é lindo. Ele pode ser difícil, mas é perfumado. Que sintamos essa fragrância nos nossos corações, que possamos abraçar a cada um com carinho, com humildade, com paciência,
entendendo as dificuldades de cada um, como as nossas dificuldades. Fazemos parte de uma família universal e agradecemos a Jesus, nosso Pai Celestial, por sempre se preocupar com essa família, por sempre nos entusiasmar. Glorificamos todos os dias ao Senhor, Pai eterno, Jesus. Nos mantenha sempre assim, Jesus, conectados uns aos outros, conectados com a natureza e com o universo, conectados no bem, para fazer o bem. Não tem hora, não tem momento, a qualquer momento podemos fazer. Estejamos sempre nos braços do Senhor, para sentir mais, cada vez mais, esse bem entrar nos nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus.